O tema do Cidadania de hoje é o bullying. Aqui no estúdio está o professor, mestre em educação e psicólogo Marcos Meyer. Eu deixei uma pergunta no ar que era como identificar se o filho é vítima de bullying. A criança apresenta sintomas que a família pode perceber e a escola pode perceber. Então vamos falar primeiro os sintomas em casa. Em casa a criança começa a ter dificuldades bem na hora de sair para ir para a escola. Começa a dar dor de barriga, quer ir para o banheiro, fala, estou com uma dor muito forte aqui, aparece dores pelo corpo todo, dor de cabeça, vontade de vomitar. Então são reações físicas que, se a mãe acredita, e às vezes é tão sério que a criança passa a ter o sintoma mesmo, se a mãe acredita, ela diz, tá bom, então hoje não precisa ir para a escola. É o sonho dela, porque se ela for para a escola, ela vai sofrer. Então ela passa a ter alguns sintomas. Mas tem outras coisas também. Alta irritabilidade, essa criança fica assim, qualquer coisa já explode, já briga, já discute, você percebe, tem alguma coisa que está fora do eixo. Dificuldade para dormir, começa a dormir cada vez mais tarde e tem sono muito agitado, pesadelo, grita de noite. Tem algumas crianças que voltam a fazer xixi na cama. Então tem uma série de sintomas que vão aparecer, mas principalmente esses, em casa. E também tem um adolescente que começa a falar assim, mãe, eu odeio aquela escola é palha. Ou eu não gosto daquela professora é chata demais. Aí você vai ver a melhor professora da escola, ou a escola em si é uma escola adequada. O que está acontecendo? A criança está sofrendo bullying, se ela joga a culpa na escola, ela não entrega as crianças e ela se livra da escola. Por que ela faz isso? Porque normalmente quem faz o bullying, os agressores, também ameaçam a criança. Se você contar para alguém, a gente arrebenta você. Aí ela tem medo de denunciar. Medo de denunciar, ela fala mal da escola, da professora, diz que está com dor, fala de si próprio. Então, e o pai deve encorajar a criança a contar. Tem que contar. Inclusive, quando a gente fala com a criança, está acontecendo alguma coisa ruim na escola? Não. Se ela responde muito rápido, tentando fugir, daí você tem que dizer assim, olha filho, não faz mal se alguém estiver te provocando, se alguém estiver fazendo mal para você todo dia, você pode contar, a gente não vai entregar você, a gente vai lidar com essa situação de uma forma bem legal, tá? Daí a criança normalmente se abre. Mas ela também apresenta sintomas na escola e os professores precisam ficar de olho nisso. Então veja só, a criança que de repente tem notas boas e de repente cai e fica lá embaixo, perdeu vontade de estudar. Agora, outro sintoma que também é interessante é assim, a criança sempre tirou notas médias, de repente 10, 9, 10, 9. Por quê? Porque não vai mais brincar, não sai mais com ninguém, só quer ficar estudando e aí a nota aumenta. Também é um sintoma que deve ser observado. Criança que diz assim, professora, posso ficar aqui na sala na hora do recreio estudando? Qual é a criança que quer ficar estudando em vez de brincar? Abra o olho, né? Os professores precisam abrir os olhos para esse tipo de pergunta. Ou a criança diz assim, todo recreio corre para a biblioteca. Por quê? Porque lá tem uma bibliotecária, é um adulto, então fica na presença do adulto, ela se sente protegida. Fica na biblioteca, fica na secretaria, fica na sala da coordenadora, está sempre procurando adulto. Abra o olho, essa criança não está agindo de forma normal. Ela está procurando a proteção de adulto. Então, os sintomas, eles são visíveis, eles aparecem. A gente tem que ficar mais de olho para isso e aí a gente pode interferir, pode ajudar essa criança que está sofrendo. E como identificar se o seu filho faz bullying? Boa pergunta. O agressor, como é que a gente acha um agressor? É assim, se o teu filho começa em casa a falar muito sobre, tem um moleque lá muito palha, um bobão, esse tipo de postura já percebe por que está assim, por que está desse jeito. Outra coisa, começa a amar a agressão, ri, se diverte com cenas de violência, cenas de agressividade, tem prazer em assistir uma cena de agressão. Por quê? Porque ele próprio está sendo agressor e agora ele vê na televisão uma cena de agressão, ele se identifica. E aí a gente tem que tomar cuidado. Opa, esse menino está gostando de agredir. Então a gente tem que ajudar também, porque está fora dos eixos. A gente pode fazer essa criança voltar a ter princípios, valores, a ser solidário, ajudar os outros, ao invés de maltratar as outras crianças. Você falou no primeiro bloco da questão das consequências da pessoa que sofre bullying, é vítima de bullying. E recentemente a gente teve essa questão da escola do Rio de Janeiro, que o rapaz que entrou e atirou em todo mundo sofria bullying na escola. A vítima de bullying pode se tornar agressiva
no futuro ou um pouco depois? A tendência é essa. Normalmente, uma vítima de agressão passa a ser agressor mais tarde. Isso é muito comum acontecer. Agora, tem algumas questões culturais bem interessantes de observar no caso desse rapaz lá do Rio de Janeiro. Veja só, vamos começar analisando o Japão. A cultura japonesa, ela valoriza demais a questão da honra. Então, uma criança, ela quer honrar os seus pais, honrar a família. Então, ela não conta que está sofrendo bullying porque é desonrar a própria família. Então, ela sofre em silêncio. O que acontece? O Japão é um dos países que tem o maior problema de suicídio entre crianças e adolescentes. Por quê? Porque a criança vai sofrendo em silêncio, não conta para ninguém, nem para os pais, e aí um dia estoura, explode e comete suicídio. Nos Estados Unidos, o que acontece? Quem sofre bullying é chamado de perdedor. Você é um perdedor, é o loser, né? É um loser, é um perdedor. O que acontece com essa vítima? Os amigos do perdedor saem fora, porque eles também vão ser chamados de perdedores. Então, a vítima nos Estados Unidos, vítima de bullying, fica totalmente isolada, totalmente sozinha, e aí quando ela explode, ela põe a raiva contra todos. Por isso que eles pegam uma arma, entram numa escola e dão tiro a esmo em qualquer um. Não tem alvo específico. O que acontece no Brasil? Honra não é um grande valor nosso. Competição, estar em primeiro lugar, também não. Então, por exemplo, a gente chama alguém no Brasil, ô perdedor, amanhã eu ganho. Então não pega, não é esse o nosso problema. Mas o que acontece no Brasil? Deprime, as crianças entram em depressão. Mas elas continuam com alguns amigos. Não ligue para eles, eles são chatos mesmo. A gente fica em volta da vítima, então não fica sozinha. Se não fica sozinha, não comete o crime contra outro e não comete suicídio, porque não está sozinha. E isso é uma proteção. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro? Um conjunto de fatores. Primeiro, o Wellington, ele estava totalmente sozinho. Não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém para apoiar. Segundo, ele tinha uma doença de fundo, que uma esquizofrenia não tratada, sem medicação, sem acompanhamento médico. E aí, quando surtou, todas essas características juntas, mais o sofrimento do bullying, faz com que ele cometa isso. É importante a gente observar isso, porque senão as pessoas estão tendo preconceito contra quem é esquizofrênico. Esquizofrênico não mata ninguém. Se o cara surtar sem medicação, sem acompanhamento e está sozinho, aí sim nós temos um problema grave, como é o caso do Wellington. Mas esquizofrênico que está tomando remédio, está sendo acompanhado, é vida normal. Tem professores universitários esquizofrênicos, os alunos nem percebem que existe uma diferença, porque tem tanto professor esquisito que mais um não faz diferença. Mas ele leva a vida normal, isso acontece, isso é absolutamente normal, mas desde que esteja acompanhado e medicado. Então, no caso lá do Rio de Janeiro, esse conjunto de fatores aconteceu, então tem que cuidar. Não pode dizer que toda vítima de bullying vai matar alguém, não é verdade. Toda vítima... todo esquizofrênico pega uma arma e mata. Também não é verdade. Muito cuidado com essas generalizações. Mas você acha que esse caso, que é um caso isolado, vai fazer com que as escolas comecem a pensar melhor em como resolver esse problema? Isso foi bom nesse sentido, né? As escolas acordaram para o problema, puxa, é tão grave assim, então nós vamos combater o bullying. Claro que tem que combater. Não é porque vai se tornar um assassino, é porque essa pessoa vítima vai sofrer muito como adulto. Vai ter dificuldade de assumir, por exemplo, um novo cargo numa empresa. Você vai ser escolhido como chefe. Não, eu prefiro não ser chefe. Por quê? Morre de medo de entrar em contato com as outras pessoas, prefere ficar isolado, prefere ficar fazendo o seu trabalho sozinho, para não ter a possibilidade de entrar em contato. Da onde vem isso? Medo de entrar em contato, originado pelo bullying que sofreu no passado. Para encerrar, vou fazer mais uma pergunta aqui do telespectador Josiliano de Melo Murbach. Ele pergunta o seguinte: que atitude prática os professores, orientadores e psicólogos das escolas já tomam para prevenir o bullying, antes mesmo de acontecer? O que está acontecendo já são os professores que estão conversando com os alunos sobre o bullying. E aí, pessoal, vocês já estão sabendo sobre o bullying, né? O que vocês acham disso e tal? Então, esse tipo de diálogo é bastante útil, bastante importante, já está acontecendo. No entanto, tem algumas escolas que não estão fazendo absolutamente nada. E pior, quando os pais levam o caso para a direção, tem escola que fala assim, isso é da fase, isso é deles mesmo, isso é normal, todo mundo já sofreu. E tem diretor que fala assim, eu já sofri bullying quando não era pequeno e eu estou aqui. Gente, cada um
reage de uma forma diferente, mas é crime uma criança sofrer bullying, esse caso ser levado para a direção e ninguém tomar atitude nenhuma. Não pode deixar assim. Nós temos que combater esse tipo de comportamento sempre. E a escola pode ser criminalizada, ela pode ir parar na justiça por causa disso. Os pais podem levar se a escola não tomar nenhuma atitude. Exatamente, porque todas as ações que acontecem dentro do ambiente escolar é da responsabilidade da escola. Então, ela pode sofrer consequências judiciais, sim, e são graves. Porque é corresponsabilidade num crime. O bullying é crime, porque é assédio moral, está tipificado, está tudo dentro da lei isso. Então, a escola não pode se isentar, dizer, não, a gente já falou para os pais, a gente já avisou para os pais. Claro que tem que avisar, tem que registrar, tem que fazer os pais assinarem, porque daí a escola se defende um pouco, mas não pode permitir que aconteça, tem que combater de verdade. E só essa conversa em sala de aula já ajuda para prevenir? A conversa já é muito boa porque ajuda, mas assim, se dentro da sala não acontece bullying, vai acontecer no recreio. Por isso que os funcionários têm que também estar de olho, têm que estar percebendo. Então, funcionários, os professores, os próprios alunos, os pais, aí evita. Tem casos de bullying que acontece assim que a criança sai da escola, do muro para fora. Daí tem professor que fala assim, não é aqui dentro, não é com a gente. Poxa vida, se educação não é com a gente, é com quem, né? Tem que ser com os professores. Mas daí, fora da escola, é a responsabilidade dos pais? Sempre é responsabilidade dos pais, mesmo dentro da escola. Fora também. Mas nós, como escola, como professores, podemos fazer o quê? Educar essa criançada para fazer com que eles sejam mais solidários. E aí elimina-se o bullying. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. E o nosso programa de hoje fica por aqui. A gente falou sobre o bullying. Queremos a sua sugestão para os próximos temas. Escreva para nós. Nosso e-mail é cidadania.tvsinal@gmail.com. Eu te espero no próximo programa. Até lá.